R. Lenz Produtora. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. E você que está chegando agora nesse vídeo, já quero pedir para você se inscrever, comentar, compartilhar esse episódio. Eu creio que Deus vai abençoar e vai falar muito com você através desse testemunho que será contado hoje aqui. E hoje o meu convidado é o Dan Bartolomeu. Ele tem 38 anos, 2 filhos. Ele mora na cidade de Boituva, aqui na nossa cidade de Boituva. E hoje ele veio contar o seu testemunho. Ele que se afastou da igreja, foi para o mundo das drogas, prostituição, da pornografia. Mas hoje ele vai contar como que Jesus libertou ele, salvou, trouxe ele de volta para a casa do Senhor. E hoje o testemunho dele vai edificar a minha e a tua vida. Então fica aí até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. A paz do Senhor, ao Crente Podcast. Tudo bem? Quero agradecer a você ter atendido nosso convite de estar aqui, né? E eu já quero começar aqui perguntando para você, você nasceu no lar evangélico? Olá, né? Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Primeiro agradecer a vocês pela oportunidade de poder falar um pouco do meu testemunho, daquilo que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo na vida de todos nós. Pela pergunta, eu não nasci num lar evangélico. Eu nasci na cidade de Santa Isabel, em São Paulo. Não tinha, no início da vida, não tinha esse conhecimento. Mas logo na infância, meus pais aceitaram a Jesus. Por volta eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Na mesmo ministério ao qual eu sirvo a Deus hoje, eles ingressaram ali. E então eu não nasci num berço evangélico, mas estive na igreja desde pequeno, né? Convivendo com os irmãos, participando do grupo de crianças, adolescentes, jovens. Assim começa, né, essa parte da história. Então os seus pais serviam a Deus? Os meus pais serviram a Deus. Meu pai foi presbítero da igreja Assembleia de Deus. Minha mãe é uma serva do Senhor, é uma pessoa que é um dos motivos de eu estar aqui. É a minha mãe, com certeza, por ter, no pior momento, né, ter dado suporte para que eu pudesse estar aqui. Como minha mãe, os meus filhos também me ajudaram muito nesse processo de restauração da minha vida. E sua mãe levava você na igreja quando criança, participava da escola bíblica? Sim, eu sempre gostei muito da escola bíblica, é muito bom. E desde criança a gente sempre foi muito participativo. Eu me lembro dos trabalhos que a gente fazia, que era feito, que até hoje tem, né? Que é a EBF, a Escola Bíblica de Férias, que até hoje tem. É um marco, né, na nossa história, na nossa vida, faz toda a diferença hoje. A gente ainda tem histórias e canções que a gente lembra daquela época ainda. É muito importante. Um período muito bom que a gente viveu na infância, na casa do Senhor, né? Através dos nossos pais que nos conduziram a esse caminho maravilhoso. Mas você disse que houve um momento que você se afastou da igreja, né? Você tinha que idade? Quando eu me afastei, eu tinha 27 anos, 26, 27 anos. E o que motivou você se afastar assim dos caminhos de Deus? Às vezes eu entendo que a gente acaba ficando dentro da igreja, mas não totalmente, né? Não 100% ali. Existe
por um período, um longo período, eu era frequente na igreja, já tocava na igreja, eu toco na igreja desde dos 12, 13 anos de idade. E tocava, participava de todos os trabalhos da igreja. Já tinha uma vivência eclesiástica, trabalhava com alguns pastores para o reino de Deus, mas não tinha profundidade. E as coisas da vida, né? A percepção do mundo, aquilo que você se ilude, né? Com as coisas do mundo. E essa ilusão, ela foi ficando cada vez mais forte, né? Vamos dizer assim. A ponto de você começar, no meu caso, começar a pensar a sair, sim, da igreja, a me afastar. E comecei a criar caminhos para me afastar. Comecei a não priorizar mais tanto o culto em si, não priorizar mais tanto os trabalhos da igreja, se preocupar mais com o meu trabalho mesmo, com a parte financeira. Não que seja errado você ganhar dinheiro, você viver melhor, financeiramente falando. Mas existem prioridades, né? E eu não respeitei as prioridades. Eu fui induzido pelo meu desejo mesmo de querer alcançar o mundo, né? E como a Bíblia diz, ela é certa, quando você quer alcançar o mundo, você corre um grande risco de perder a sua alma. Uhum. E foi exatamente isso que aconteceu. Me afastando aos poucos. Você ia na igreja por ir, então, né? Praticamente. Só ia praticamente. Nos últimos porque anos... sua família te levava, era isso, costume. Nos últimos anos foi só por ir mesmo, não Mas tinha o que você diz? Foi amizade? Amizades erradas? Amizades também, mas a gente tem o desejo de, no meu caso, eu tinha o desejo de conhecer. Porque eu não conhecia, como eu estive na igreja desde pequeno, eu não sabia como que era o mundo, né? Eu não tinha a malícia do mundo, essa vivência no mundo. Tinha curiosidade, né? E eu tinha muita curiosidade, eu queria saber como que era, como que acontecia as coisas, o todo do mundo, né? Porque é uma ilusão dizer que no mundo não existe coisas boas. É uma ilusão. Porque o mundo em si, ele te oferece coisas boas. Porém, o Senhor, ele tem algo muito melhor. E eu não consegui ter essa percepção de que eu já estava no melhor lugar, que eu não precisava de mais nada. Infelizmente, nesse período, eu me deixei levar pelos meus próprios desejos, pelas minhas vontades, que, como eu não alimentava o meu espírito, né? Eu ia à igreja, mas não usava aquele local para me alimentar, né? Uhum. Estava diante de um maravilhoso cardápio, de um cardápio variado, mas infelizmente eu não me alimentava. Deixava com que as coisas que estavam acontecendo, porque acontece, somos todos seres humanos, né? A igreja, ela é envolta de pessoas, é um organismo, né? São pessoas, é um organismo vivo. E por ser pessoas, tem problemas, não tem jeito. E eu me deixei me levar pelos problemas causados pelas pessoas e por mim, muitas das vezes. É interessante dizer que não é as pessoas, né? É fácil eu apontar aqui, não, as pessoas. Mas a realidade é que a culpa, ela é minha. Eu me afastei, né? Muitas dessas pessoas que eu me lembro agora, que vem à minha memória agora, elas continuaram e estão servindo ao Senhor até hoje. Quem se afastou, quem se prejudicou foi eu. E muitos dos problemas, quando você passa a fazer uma reflexão, uma introspecção,
quando você passa a buscar respostas, você começa em si mesmo, né? Você começa a identificar que essas questões, elas foram criadas por você mesmo. Você mesmo no seu mundo, na sua forma de pensar, na sua própria ideologia, você mesmo criou os problemas. Eles não foram as pessoas que criaram. Você simplesmente tomou para você o problema e com o desejo de conhecer o mundo, de conhecer os vícios, né? Eu acabei me afastando e me afundando nisso. Como que era a tua vida espiritual na época que você estava, antes de você se afastar? Você buscava Deus, orava ou não? Era só frequentar a igreja? Não. Era a orar, sim, até que você ora, mas não é uma oração eficiente, né? É aquela oração de muito obrigado, Senhor, né? Pelo dia, ou muito obrigado pelo alimento. Não tem intimidade com Deus, mas né? sem intimidade. Sem intimidade nenhuma. Não tem... eu gosto de usar o termo de profundidade, né? Você não aprofunda naquilo que você está falando, você só caminha num nível raso, muito raso. E esse nível, infelizmente, não foi só eu, são muitas pessoas que vivem hoje assim, infelizmente. Você está na igreja, mas você não faz parte, né, dali. Você está ali, mas é a mesma coisa de que não tivesse. Eu costumo falar que eu prefiro hoje caminhar 100% naquilo que eu estou fazendo. Então, eu me dedico 100% àquilo para quê? Para que eu aproveite o melhor e tenha o melhor daquilo. Então, na igreja hoje, eu me dedico 100% e estou ali o 100%. Para que nada me afaste. E nessa época não, nessa época... Entendi. Eu acredito que eu usava uns 20%, 30%, né? Pouco, né? Da minha dedicação e da minha vontade. E como que foi a tua saída dos caminhos do Senhor? Você saiu de repente ou foi aos poucos? Como foi? Foi aos poucos. Foi aos poucos. Foi aos poucos. Eu conheci, né, nesse período aqui, eu vejo... Tem muitas pessoas que me procuram, perguntam sobre o testemunho, querem saber, né, um pouco da história. E muitas pessoas que eu aconselho, que estão afastadas, e a grande maioria elas saem assim, saem aos poucos, você nem percebe, porque é aquela conversa, né? Não, isso aqui não tem nada a ver, né? Essa é muito, é a clássica, não tem nada a ver, isso aqui é a parte mais usada, é a fala mais usada. É a desculpa mais usada. E você se afasta aos pouquinhos, primeiro deixando aquela... Normalmente você deixa o domingo, né? O domingo de manhã, a escola bíblica. Normalmente é a primeira coisa que você deixa. Porque, nossa, o domingo é o dia que eu tenho para descansar, para dormir até mais tarde. Então, normalmente é o dia, se você deixa um dia da semana porque você precisa trabalhar ou você se ocupa com uma outra coisa, um momento de lazer, para quem gosta de esporte, um momento de esporte, mas vai se afastando. Tem uma frase que dizem por aí que o pecado não tem começo, né? É verdade. Ele não inicia, né? Ele vai... As brechas que você vai dando e o inimigo vai... entrando onde está vazio, o inimigo vai entrando, né? Vai ocupando as brechas. Vai ocupando espaço, quando você vai ver, sim, não tem mais força. Você não consegue... passa a ser um crente só de domingo, né? Só naquele momento que você serve ao Senhor, ou que você vai à igreja, na verdade, porque você já não serve mais. Você acha que serve. As pessoas na época, eu lembro que as pessoas me convidavam para cantar, para tocar, e eu sempre dava uma desculpa.
Eu sempre tinha uma desculpa bem armada para me falar. E eu sempre inventava alguma coisa para não fazer. Eu sabia que eu não estava bem, né? Eu ainda não tinha entrado no vício ainda, não tinha entrado nas drogas especificamente. Mas eu sabia que eu não estava bem para fazer. Uhum. Então as pessoas vinham e me convidavam, preciso que você toque, preciso que você dê uma palavra, por exemplo. E eu fugia, porque eu não tinha condição de fazer. Primeiro porque eu não me alimentava disso, né? Uhum. Todas as outras coisas eram mais importantes no meu dia. É importante dizer que o dia a dia, ele faz muita diferença, né? Você separar um momento, pouco momento que você puder separar para falar com Deus, para ler a palavra. Eu tomei e adotei uma forma de leitura dinâmica, que é um capítulo por dia. E nessa forma eu já consegui ler o Novo Testamento, né? Nesse período, nessa meu retorno. E agora eu estou lendo o Velho Testamento. E essa é uma forma muito boa, porque você vai ocupar ali 5, 10 minutinhos. Tá. Mas como que foi? Daí você foi saindo, se afastando da igreja, dos caminhos do Senhor. E como que você conheceu as drogas? As drogas, foi assim, eu comecei a trabalhar em Campinas, viajando bastante, né? E eu trabalhava com vendas na época. E nesse período de vendas, o trabalho com vendas, o trabalho do comercial, ele é muito hostil, né? É um trabalho bem cansaço mais mental. E toda final de mês tinha os fechamentos e eu tinha passado um mês muito legal, com os fechamentos muito bons. Tinha levantado um dinheiro que estava juntando. Porém, num mês foi muito péssimo no próximo. E eu me vi em desespero. De uma forma muito pressionado, me sentindo pressionado pelas adversidades que eu iria enfrentar. Elas nem tinham chegado ainda. Mas naquele momento eu sabia que eu precisava de algo que tirasse aquela pressão da minha cabeça para que eu pudesse continuar. E eu já sabia que as drogas, elas têm esse poder, né, de te dar uma resposta imediata acerca de uma crise de ansiedade, acerca de um momento que você esteja passando, da sua área sentimental, da sua área emocional. Não importa o tipo de problema, ela vai responder imediatamente. E tinha um amigo que ele sempre me oferecia, né? Sempre saía e acabava sempre falando não, e naquele momento eu não tive dúvidas. Falei, é isso que eu vou fazer, eu vou usar essa... Não tinha noção do que era exatamente, não sabia exatamente o que iria acontecer, mas eu sabia que eu precisava desse alívio, né? E achei naquele momento que seria a melhor opção. Que pressão que você sentia assim na cabeça? Que tipo de pressão? Quais eram problemas que você passava na problemas dia a dia? Problemas financeiros, eu tive no meu período de vida, eu tive 4 quebras financeiras, né? E elas foram seguidas de recaídas. Nesse período, nesse processo aí de 10 anos e pouquinho, eu cheguei a ficar limpo,
voltei para a igreja, consegui me estabelecer novamente, mas sempre por alguma quebra financeira. Entendi. Eu acabava recaindo, né? Fora aquelas recaídas que são tradicionais para o pessoal que tem esse conhecimento, sabe que a segunda-feira você sempre acorda falando, não, eu não quero mais essa vida. E quando chega na quinta-feira você tá lá de novo, fazendo tudo de novo. Mas eu classifico essas 4 como as piores, porque foram as mais devastadoras. E você era casado quando você começou a usar drogas? Sim. Já era casado? Já era casado. Você conheceu sua esposa na igreja? Eu conheci na igreja mesmo. Na igreja. Ex-esposa. Ex-esposa. Tá. Eu conheci na igreja. A gente se casou. Tivemos 2 filhos, né? O Samuel, de 16 anos, a Raquel, de 10 anos. E nessa época, a Raquel, que hoje tem 10, na época, a Raquel ainda não tinha nascido ainda. Só tinha o Samuel. Entendi. Só tinha o Samuel. E ela tentava te ajudar? Você escondia dela ou ela sabia? Não, eu escondia. Você escondia? Eu escondia. Eu escondi por praticamente quase todo o período, né? Até a parte da separação mesmo, né? Tentei esconder de todas as formas. Ela foi saber só no final? Quando vocês se separaram? Só mais pro final. Mais pro final. Mas então essas drogas que você usavam foram afetando o seu casamento? Foi. Não tem como, né, Rafael, não afetar a vida social, a vida conjugal. Não tem como. Sim, com certeza. Né? Porque você está sempre inventando uma desculpa, você está sempre mentindo, sempre manipulando, sempre acreditando que as pessoas elas acreditam naquilo que você está falando, né? Então, o viciado em si, ele acaba se enganando. Ele tenta manipular, tenta enganar. Mas você era um viciado que chegava a sair de casa e sumir por dias? Não. Ou era você usava em poucas quantidades e voltava para casa? Por dias não. Por dias não, mas me perdia muito nos horários, né? Entendi. Me perdia, por exemplo, tinha uma viagem que eu ia fazer, voltaria tipo 7 horas da noite, aí voltava 11, meia-noite. Entendi. E você tinha condições de sustentar o vício? Ou você precisava de fazer alguma outra coisa? Tinha. Na verdade, eu acabei destruindo a vida financeira, né? Em todas essas recaídas, a vida financeira e tudo aquilo que eu poderia ter conquistado, eu acabei perdendo. Porque o vício, ele vai destruindo, ele vai comendo tudo, né? Não tem como você se portar e permanecer sem fazer isso. No final, realmente, nessa última queda, eu fui para um caminho mais da criminalidade, mais para sustentar o vício. E você ficou quanto tempo nesse vício? Num todo foram cerca de 10 anos e pouquinho. Bastante tempo, né? Bastante tempo. 10 anos. Então teve fases, teve esse começo. Teve esse começo. Aí nesse começo, eu lembro que a primeira sensação de paz, né, uma falsa paz, de bem-estar para aquele momento, ela foi muito rápida. A ação da química no seu corpo, ela é muito rápida. Porém, é mais rápido ainda a reação, né,
que passa muito rápido também o efeito. E vem o sentimento de culpa. Eu acredito que é o sentimento de culpa que faz você recorrer sempre a isso. Você começou com qual droga? Eu comecei com a cocaína. Com a cocaína? Sim. Eu comecei com a cocaína. Meu Deus. Porque era a que tinha um efeito mais imediato, né? Uhum. A droga que da época, é de hoje, né? Ela já está há muito tempo aí. A maconha em si, ela demora um pouco. Eu vim, na verdade, conhecer a maconha agora, por último, né? Nos últimos tempos. Sempre foi mais a parte química mesmo. Entendi. E nessa próxima fase, depois da cocaína, você passou para outra droga? Passei, eu cheguei nessa última, eu sempre fiquei mais na cocaína mesmo. Uhum. Mas nessa última recaída, a recaída de 2021, foi a que eu cheguei no crack, né? Foi a pior. Meu Deus. A mais destrutiva. Foi a que já tinha uma certa estrutura, eu perdi tudo. Destruir tudo, né? Pra manter o vício. Mas em nada, a sua esposa não... A sua família não desconfiava de nada? Não via? Sua aparência física mudou? Como que foi? Ela não... A aparência física não, né? Mas eu acredito que não. Apesar que ela muda muito, ela muda um pouco. A verdade é que eu acredito que ela não tinha essa percepção do que era, ou ela não queria acreditar, né? Porque era visível. Tinha muitas pessoas que comentavam, né? Comentavam e sabia do que estava acontecendo. Mesmo que eu não assumisse. Toda vez que me perguntava, eu falava, não, você é louco. Tava que não. Como? Não vou fazer uma coisa dessa, né? Você morava em qual cidade na época? Morava em Sorocaba. Nesse último Sorocaba período. É grande, né? Você pode sumir e as pessoas não te veem, né? Sim. Agora Boituva é pequeno. É verdade. As pessoas veem. Verdade. Aqui em Boituva, no começo eu morava aqui, mas eu trabalhava fora, então... Entendi. Nada disso que aconteceu foi aqui. Nenhuma dessas fases foi aqui. Aqui era o meu subterfúgio, né? Aqui que quando a gente sempre passa por isso. A gente sempre passa por um período que você quer um apoio, você quer uma ajuda. E eu vinha pra cá na casa da minha mãe. Uhum. E ficava aqui no meu mundinho escondido, tentando me encontrar novamente. E os seus filhos? Como que você olhava para eles? Olha, meus Como filhos... que eles também se reportavam a você? Você tinha um bom relacionamento com eles? Tinha. Eu sempre tive um bom relacionamento com os meus filhos. Uhum. Mesmo eles já me viram em um estado deplorável de loucura, né? Pela droga, pelos vícios. Eles já me viram algumas vezes. Mas mesmo assim eles nunca me maltrataram, assim, sempre me trataram com carinho, sempre me trataram com respeito também. Mesmo nessas situações assim difíceis. Eles nunca me maltrataram por isso daí. Depois houve conversas, né, quando eles percebiam que eu já estava mais são, vamos dizer assim. A gente conversava, principalmente o meu filho mais velho. Aí teve um papel importante nesse meu retorno para a casa do Senhor. E como que você saiu da cocaína, né? Isso. Foi para o crack, isso, né? Foi isso. para o crack. E como que você conheceu como você
percebeu que não dava mais e você precisou, assim, é agora que eu preciso, que deu aquele start, que houve a mudança em você? Eu tava... Meu filho, ele luta judô. Uhum. E na época ele estava participando de um campeonato de judô. Acho que foi o primeiro campeonato, se eu não me engano. O primeiro campeonato. E eu cheguei umas 2, 3 horas depois do horário de luta dele. E ele ainda estava no ginásio, me esperando. E eu cheguei achando que ele ia, como ele estava sentado, eu achei que ele ainda ia lutar. Eu falei, nossa, ainda você vai lutar? Ele falou, não, pai, eu já lutei. Ele me mostrou a medalha que ele ganhou. Naquele dia ele ganhou o campeonato. Ele me mostrou a medalha, me mostrou o troféu. E ele falou, eu já lutei já, cara. Faz umas 2 horas já que eu lutei. E mesmo eu daquele jeito, ele não me menosprezou. A gente tirou algumas fotos. Começamos a conversar e tudo mais. Eu resolvi ir embora, como eu já tinha terminado, ele ainda ficou. Naquela semana, eu continuei no vício normal. Só que na quinta-feira, isso foi num domingo, na quinta-feira ele teve um treino que era para apresentar a medalha e o troféu que ele tinha ganhado para o mestre, né? E eu fui. E depois desse treino, ele viu que eu estava sóbrio. Ele falou, pai, desse jeito você vai morrer, cara. Você vai morrer, você vai me deixar sozinho. E quando meu pai faleceu, ele tinha uma proximidade muito grande com meu pai. Uhum. E nesse dia que meu pai morreu, eu prometi para ele que eu ia estar com ele, que eu ia ajudar, que eu ia dar uma força para ele, dentro daquilo que me era possível. E ele me fez lembrar disso, porque ele falou, pai, você prometeu que você ia me ajudar. E desse jeito você não vai cumprir, que é o jeito que você tá. Ele já tinha sofrido uma perda, né? E ele já tinha sofrido essa perca. E já estava sentindo. Ele tinha quantos anos? Ele tinha quando ele 13 anos. 13 para 14 13 anos. para 14 anos. Aí aquilo foi um baque para mim. Eu, na verdade, no momento em si, eu não falei para ele, não, Pete, que é isso? Né, a gente, na nossa artimanha, tentando manipular, né, e moldar aquela situação favorável para que seja favorável a você. Eu falei, não, filho, que é isso? Eu vou estar junto com você, cara, que é isso? Fica tranquilo, eu tenho controle. A gente sempre acha que tem. Mas passou aquele período, uns 2, 3 dias depois, isso me bateu muito, muito forte na mente, né? Eu não saía da mente, mesmo trabalhando e vivendo o dia, essa informação, essa fala dele não me saiu da mente porque eu realmente havia prometido. Então, eu falei para Deus, né? Senhor, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? E eu lembro de um texto, porque eu me lembrava muito do filho pródigo. Nas idas e vindas, né, da sobriedade, eu me perguntava, pô, Deus, será que eu vou ser igual ao filho pródigo, né? Será que vai ter jeito para mim? Será que eu vou conseguir ainda um dia voltar para a casa do Senhor? Mas de verdade, eu não queria mais só ir como eu ia antes. Não queria mais só estar ali, tocar, só... Não, eu queria que fosse verdade, né? Que fosse uma mudança do meu interior pro exterior. Uhum. E eu falava com Deus e naquele dia eu procurei o texto que falava do filho pródigo. Eu posso ler?
Pode ler. Fica à vontade. É porque eu lembro que eu abri, né, a Bíblia assim, procurando, aí eu achei em Lucas. Lucas, no capítulo de número 15, verso de número 17, que diz assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí o verso 18: Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Aí essa palavra foi que me marcou. Porque eu fiquei meditando, pô, ele caiu em si. Será que esse é o momento de eu cair em si? Porque, sinceramente, naquela época, como o estágio do crack estava muito avançado, eu, sinceramente, eu já tinha desistido já. Eu já não acreditava mais que eu iria estar aqui, por exemplo. E, na verdade, eu nem queria. Eu queria avançar mesmo para finalizar e morrer daquilo ali. Uhum. Eu já não me preocupava mais se eu ia conseguir sair dali. Já tinha se entregado. Já tinha me entregado totalmente, uhum. totalmente. Entendi. Meu Deus. Eu nunca tinha passado um período tão grande assim de uso contínuo, né? Foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Quase que maio inteiro. Essa luta dele foi no dia 22. E essa conversa que ele 22, 23, 24 foi no dia 26. Foi quando ele falou pra mim que eu iria morrer. E eu estava entregue, só que eu não queria dizer pra ele, né? Eu não queria que ele soubesse de mim. Mas as minhas ações eram tanto que ele percebeu. Uhum. Pelas minhas ações, por mais que eu falava que não, as minhas ações mostravam que eu já estava entregue, que eu não queria mais nada. Então, quando eu li esse versículo, eu lembro que eu morava no bairro Vitória Régia, em Sorocaba. Eu falei, cara, eu preciso ir para a igreja hoje. Preciso ir para a igreja. E eu fui, coloquei uma roupa e fui para a igreja. Era domingo já, era um domingo. Eu não estava totalmente sóbrio, mas eu queria ir na igreja. Eu fui. Cheguei na igreja, os irmãos me abraçaram. Fui na Assembleia, mesmo na nossa igreja, Assembleia de Deus do Belém. Fui lá. Os irmãos me abraçaram, me cumprimentaram, me trataram super bem. E participei do culto, foi muito bom. E eu falei, Senhor, eu preciso voltar. Preciso voltar e eu quero voltar, mas eu não conseguia. Mesmo tendo essa convicção da palavra, eu não conseguia. Eu não tinha forças, né, para voltar. Então, eu fui na quarta-feira, no culto de ensino, naquela semana, e fui mudando os meus hábitos. Na época, eu peguei o celular, falei, vou mudar esse celular, vou mudar esse número, vou trocar o número, troquei o número do WhatsApp, peguei só os contatos mesmo de trabalho, os contatos essenciais e o restante eu desfiz de todos. Mas aí nessa época você já estava casado ou já tinha separado? Nessa época eu já tinha separado. Já tinha separado. Já tinha separado já. A tua esposa não quis ficar com você? Não. Mais. Não. Foi uma separação mútua, né? Foi de comum acordo. Mas era notório que não tinha condições, né? Você não sentia mais nada por ela? Não. Isso por questão das drogas? Sim. É que eu entendo que você vive um período tão obstinado em
em realizar a próximo uso, né? A pessoa, quando ela está nesse estágio, no estágio que eu estava, você não pensa em mais nada, né? E não dá valor a mais nada, a não ser ao próximo uso. Você usou agora e você vai querer usar de novo. Daqui a pouco não vai ter um pensamento assim bom, a não ser algo, o que você vai fazer para poder usar novamente. O que você vai fazer? Usou, passou a brisa, passou. E agora, o que você vai fazer? Qual que é o próximo passo para usar de novo, né? Então, foi assim que acabou. Simplesmente não tinha mais condições Foi de pro bem continuar. dos dois, né? Sim. Você foi viver sua vida, ela Exato. também viver a vida dela. Exatamente. Vocês acharam melhor assim? Até porque eu, no meu caso, o meu pensamento era com as crianças, porque eu já não conseguia mais, nessa última recaída, eu não conseguia mais esconder, né? Entendi. Eu não conseguia mais maquiar Entendi. o que eu estava fazendo, como que eu estava vivendo. E no meu caso, eu tinha medo de demonstrar para as crianças, né? Entendi. De levá-los a isso através do meu exemplo, daquilo que eu estava fazendo. Mas isso deve ter doído em você, né? Sim. Isso aí fez você se afundar mais? Fez. É porque você não tem mais aquela responsabilidade, né? No meu caso, foi aquele pensamento de, nossa, agora não tem mais ninguém para esconder o que eu realmente sou. Mas deixa eu perguntar uma coisa. A sua família em algum momento as pessoas chegaram até você, vem aqui que eu vou te ajudar, vou te levar numa clínica, vamos cuidar de você. Não fizeram isso? Não. É porque também eu escondia deles, né? Eu escondia deles também. Nesse último estágio... Mas era visível. Era visível. Mas mesmo assim, e quando eles perguntavam, eu falava, não, eu mentia muito. Você mentia, aí deixava... Mentia. E desconversava, né? Às vezes eles até queriam puxar algum assunto. Entendi. Né? Principalmente meus tios, que são irmãos do meu pai, né? Eles queriam puxar algum assunto, tentar levar para esse lado, mas eu fugia deles. Você sempre fugia? Fugia deles e da conversa também. Quando eu entrava em algum assunto que fosse falar sobre isso, eu fugia. Porque eu não queria ajuda. Tem esse detalhe também. Entendi. Eu não queria ajuda de ninguém e não queria que ninguém... Você era uma pessoa dura, assim, ruim? Sim. Era? Sim. Principalmente comigo. Entendi. Eu não aceitava o que eu estava vivendo, mas não queria ajuda de ninguém. Mesmo sabendo que eu precisava da ajuda de pessoas. Certo, entendi. Então, eu me fechava no meu mundo e não deixava ninguém penetrar, a não ser que eu permitisse. Mas para aquele momento, eu não queria ninguém que eu conhecesse também. Não queria estar junto de pessoas que eu conhecia, não queria novas amizades, novas pessoas. E buscava pessoas que tinham já esse histórico, para que elas não me julgassem, né? Entendi. Para que não tivesse aquele momento sóbrio, uma conversa sadia, para que se entrasse a conversa fosse só sobre coisas que levassem ao uso mesmo. Entendi. Então você se separou, aí na igreja você entrou numa igreja, os irmãos te acolheram, você foi lendo a palavra, como que foi esse processo de libertação? Isso, aí nesse processo de libertação, eu entrei, na época eu morava nesse bairro Vitória Regia, em Sorocaba. Fui um mês mais ou menos ali na igreja e resolvi vir embora. Isso foi em 2022. Mas eu trouxe meus móveis, as minhas coisas para vir embora, morar com a minha mãe novamente. Mas chegando aqui, eu falei, não,
eu não vou ficar aqui. Poderia ter começado a trabalhar aqui, mas eu não quis continuar trabalhando na empresa que eu trabalhava em Sorocaba, no ramo da construção mesmo. Aí eu resolvi continuar morando lá e aqui. Eu vinha aos finais de semana, mas morava na casa da empresa lá. E ali naquele momento eu deixei a química. Porém, eu não parei com as outras coisas, né? E eu sabia que aqui eu seria confrontado, porque aqui as pessoas me conhecem, né? Uhum. Aqui todo mundo me conhece, aqui todo mundo é assim, modo de dizer, né? Mas muitas pessoas me conhecem. Quando eu comecei a andar aqui no bairro, que eu vim realmente em 2023. Então eu fiquei 1 ano tentando fugir, tentando resolver da minha própria forma, resolver com as minhas próprias mãos, sem pedir ajuda para ninguém, né? Fechado no meu mundo. Eu tentei por 1 ano. Você se escondia das pessoas que você conhecia? Sim, me escondia. Não andava muito aqui. Não andava. Né? Eu fiquei 1 ano, eu vinha aqui só final de semana e ficava em casa, não saía. Entendi. Né? Aí quando ia para Sorocaba, aí saía lá e curtia. Sem as químicas, sem as drogas químicas, mas vivendo o mundo normalmente. E as drogas, mas daí quando isso você teve recaídas depois que você voltou para a igreja, ou demorou ou foi assim rápido? Não, recaídas em químicas não. Não. Tá. É que nessa época, na realidade, eu ainda não voltei. Eu fui para a igreja, mas eu não fiquei. Ah, tá, entendi. Eu não fiquei totalmente. Entendi. Certo. Eu fui lá na igreja do Vitória Regia, os irmãos me receberam. Naquele momento eu decidi a não usar mais drogas químicas. Tá. Você só decidiu a não usar. Não usar mais drogas químicas, entendi. não comprar mais e me afastar das pessoas que me levavam a isso. Porém, a outra parte, né, que é bom também, que era bom na época, eu continuei fazendo. Continuei saindo, continuei bebendo, fumando, da mesma forma. Mas aí nessa época foi que eu conheci, nesse período eu conheci a maconha. Quando eu passei a fumar maconha ao invés de usar drogas químicas. Então eu fui à igreja, mas eu não me entreguei totalmente. Né? Eu ainda tinha as minhas reservas. Eu ainda tinha coisas que eu não queria deixar. Né? Coisas que, ao meu ver, era bom e eu não queria deixar aquilo ali. Eu queria continuar fazendo. Mas a química, sim. A química eu havia parado. Por questão do meu filho. Pela questão do meu filho, eu resolvi parar e deixar. Quando, nesse período, nesse 1 ano, que foi o ano 2022, junho de 2022, até abril, final de abril de 2023, eu tentei resolver com as minhas próprias forças. Eu usava a maconha para substituir. Usava bebida para substituir a droga. Então, na verdade, eu não parei, né? Eu só substituí. Química não, mas as outras coisas podiam. E tentei resolver com as minhas próprias mãos. Mas isso daí não dá para você resolver sozinho, né? Você precisa de ajuda, você precisa se entregar realmente, totalmente. Você precisa tirar as reservas. E esse período, esses meses que eu citei, eu não tinha essa disposição. Eu só não queria mais a química. Porque a química, eu achava que era só a química que me destruía.
Uhum. Né? Mas não, Também faz o mesmo efeito. faz o mesmo efeito. Você acaba tendo o mesmo efeito porque você consome o dinheiro também. Tudo, né? As coisas não mudam muito, não. Então, quando eu resolvi realmente voltar, foi quando eu resolvi... Eu perdi o gosto por Sorocaba, pelo trabalho que eu estava fazendo. Estava trabalhando numa empresa legal, tinha um salário bom, mas eu perdi, sabe quando você perde a alegria? Eu perdi a alegria. E eu só sentia o desejo de vir embora. Eu chegava para trabalhar com vontade de voltar para casa. Então eu fiquei uns 15, 20 dias vindo praticamente todos os dias, voltando para Boituva, voltando. E aí teve um dia que eu pedi para minha mãe para ela ir na igreja. Eu nunca tinha pedido até então. Falei, mãe, vamos lá na igreja. Na época, era a época do Congresso das Irmãs. Falei, pô, eu queria saber quando que eu quero ir e tal. E ela falou, vamos sim. E a gente foi. Quando eu cheguei na igreja, nesse dia, o Senhor falou comigo. Eu ouvi claramente a voz do Senhor me dizendo que ali era a minha casa. Porque eu estava procurando a minha casa. Eu sempre falava, pô, eu vou voltar para casa. Eu chegava na casa da minha mãe, mas não me sentia em casa. Quando eu cheguei na igreja, o Senhor falou comigo, aqui é a sua casa. Me fez lembrar de tudo que eu já tinha vivido ali mesmo, naquele local. Desde a infância. Para quem não tá entendendo, você está dizendo da nossa igreja. Na nossa igreja. Então, para quem está assistindo, ele está falando da minha casa, nossa casa, né? É porque nós aqui, nós somos da mesma igreja, né? Isso, então nós somos da mesma igreja. Então você foi criado, você foi criado lá na infância, né? Lá. E agora você, depois de passar tudo isso, volta nessa mesma igreja, que é a nossa igreja lá, no Congresso das Irmãs, isso? Isso, umas semanas antes do Congresso das Irmãs. Uma semana antes. Há umas 2 semanas antes, mais ou menos. Eu não me lembro exatamente, mas foi um período antes do Congresso das Irmãs. E ali Deus fala com você. E ali o Senhor fala comigo sobre a minha casa. E eu perguntei para o Senhor, mas aqui é a igreja. E eu comecei a entender o que o Senhor estava falando. Eu comecei a lembrar de tudo que passamos ali, tudo que eu passei ali. Desde do primeiro salãozinho que tinha, né? Que hoje ali é a cozinha, né? Eu era criança, eu lembro. Eu comecei a lembrar dessa época e a gente mexendo na construção, a pintura da igreja, a primeira, né? Já passaram por muitas outras reformas, mas eu lembro do irmão ensinando a gente a fazer textura e a gente não aprendeu. Então, aquele momento, eu entendi que eu tinha chegado na minha casa, que eu estava em casa novamente. E daquele momento em diante foi quando eu comecei a não querer mais ficar em Sorocaba, não querer mais dormir lá, eu queria voltar embora. Até que a alegria do trabalho e tudo, que eu gosto muito da minha profissão, hoje eu trabalho com construção, eu amo a minha profissão, gostava muito do trabalho lá, da empresa e tudo mais, mas a partir daquele momento não tinha mais alegria para ficar ali, para tocar as obras, para tocar o pessoal. E eu resolvi abandonar tudo. Cheguei pro meu patrão e falei, olha, eu vou embora. Não, pode ir, tira lá uns dias pra você, né? Tô vendo aí que você tá melhorando aí, que o comportamento vai mudando, né?
Falei, pode tirar uns dias. Falei, não, você não tá entendendo não, cara. Eu vou embora, não, mas fica. E me ofereceu uma melhoria. Falei, não, eu não vou. Simplesmente eu deixei tudo para voltar para casa do Senhor, para voltar para minha casa, né? Nessa época, hoje você deve saber, né? Quem que mais intercedia por você, da tua família? A minha mãe, com certeza. Com certeza, né? Com certeza eu lembro não, ela me lembrou. Ela me lembrou recentemente de uma vez que eu vim e eu estava muito, muito louco, muito louco. E eu não lembrava disso, ela que me lembrou. Ela falou que eu sentei na cadeira da cozinha e hoje ela não enxerga mais, mas na época ela enxergava ainda um pouco. Uhum. E ela me viu naquele estado, mas não falou nada. Uhum. Aí ela me perguntou se eu estava indo na igreja e eu falei, eu vou. E realmente eu ia, tipo, uma vez a cada 3 meses, né? 4 meses. Às vezes uma vez por ano. E ela falou, mas você tá indo mesmo? Eu falei, às vezes eu vou. Dela, mas você vai voltar. Você vai voltar. E ela bateu a mão no joelho, o joelho dela é todo calejado, né? Todo calejado. Ela bateu a mão no joelho e falou, eu tô orando por você. E você vai voltar. E ela falou pra mim que eu fiquei assustado e nem almocei. Eu peguei, entrei no carro e fui embora. E então, não só por esse fato que ela me contou, mas a certeza de que ela sempre intercedeu, né? Como ela intercede por todos ainda hoje. Mas essa é uma certeza que eu tenho, que muitos dos livramentos que eu tive nessa minha vida foi com certeza livramentos por causa das suas orações. Esses últimos tempos eu fui levar ela fazer um exame da vista para ver se tinha algum recurso, algo que pudesse ser feito. E passando na cidade, eu comecei a contar algumas coisas para ela. Eu falei, mãe, aqui onde a gente está passando, foi o local onde eu comecei a perder a alegria de sair, de curtir a noite, né? Eu comecei a andar vários e vários locais sem ter alegria. Antes eu chegava e conseguia curtir, dava risada, mas não tinha mais efeito, era como se eu tivesse em um outro mundo, né? Eu lembro que muitas vezes, não tem como contar a quantidade de vezes de pessoas que olharam para mim e falaram, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. E nessa época foi a época que mais acontecia isso. Eu lembro de muitas vezes eu sair fora do bar ou fora do local e ficar olhando e pensando o que eu estava fazendo ali. Não tinha mais sentido, não fazia mais sentido. Então, eu passando, falando para ela me disse, filho, muitas e muitas vezes eu orei para que Deus tirasse de você essa alegria do mundo, a alegria das coisas do mundo, o prazer que essas coisas trazem, que fosse tirado de você. E esse é o efeito da oração, né, da minha mãe. Glória a Deus. Sua mãe sempre de joelhos por você, né? Minha mãe sempre buscando. De joelhos. Hoje, o que você, olhando você hoje e antes, o que você sente que a droga mudou no seu corpo, em você? Existe algo que você sente, falou, isso aqui alterou em mim, eu não, eu perdi ou mudou? Existe alguma coisa?
Olha, hoje já não. Hoje não. Na época que você está fazendo o processo de desintoxicação, você sente muitas reações. Hoje, o que acabou acontecendo, né? Nesse período, que já vai para 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses indo, que eu voltei para ir para a igreja ali. Então, nesse período, eu já tinha passado 1 ano sem as químicas, né? Então, eu já tinha feito o processo de desintoxicação. Então, eu já estava melhor, vamos dizer, né? Eu costumava dizer que nesse processo de desintoxicação, eu falava que eu era o meu carcereiro. Porque eu chegava do trabalho para não correr o risco de sair, eu trancava a porta, na casa tinha um portão também de grade, trancava tudo e ficava escondido, apagava as luzes e ficava lá escondido. Para as pessoas não me acharem. E o medo, né, de acontecer alguma coisa, de você acabar saindo, de você acabar recaindo novamente. Então eu já havia passado esse processo. Você se sente muito inseguro, né? Muito incapaz. Se você pudesse voltar hoje voltar assim no passado, o que você faria diferente? Se você pudesse voltar, o que você mudaria? Olha, eu já me fiz muitas vezes essa pergunta e eu sempre chego na mesma resposta, que eu deveria ter ficado na minha igreja. Eu acredito que eu errei aí. Assim, porque quando eu saí da Assembleia, né, no caso, que é a minha igreja, que hoje é a minha casa. Quando eu saí de lá, eu lembro que eu fiquei muito iludido eu fui para outra igreja mesmo, não fui para o mundo já. Eu fui para uma outra igreja, para uma outra forma de cultuar, nada contra. Mas eu acredito que o meu erro foi ali, porque eu não tinha maturidade na época, né? Não tinha conhecimento e acabei me moldando de uma forma errada. Acabei entendendo o evangelho de uma forma errada. Mas isso é por conta da igreja? O ensinamento da igreja ou a amizade das pessoas? Por ensinamentos, eu acho que eram as duas coisas. Por ensinamento, assim, da igreja, a forma de pensar na época da liderança, né? E também as amizades, que acabava voltando muito para essa parte da prosperidade. E tinha um mundo também que você queria conhecer, né? Isso, então Misturou acabou tudo. uma coisa... Não foi só a igreja, né? Não. Foi só a igreja. Acabou puxando, eu falo de sair do ministério, no caso, da Assembleia, porque eu nasci na Assembleia. Então, as mudanças que eu vejo hoje, né, que eu consigo perceber hoje, elas foram para melhores. Tem coisas que não mudaram, né? E tem coisas que mudaram para melhor. E então, nesse caso, né? E para aquilo que, se eu tivesse continuado, se eu tivesse permanecido, provavelmente eu acredito que minha vida, as minhas escolhas teriam sido outras também. Pela formação, pelo que eu vejo das pessoas daquela época para hoje, né? Teria sido bem diferente. Eu entendo assim. E você foi literalmente um filho pródigo, né? Literalmente Filho pródigo, que voltou para a casa do Senhor, quis conhecer o mundão, né? Literalmente. Tinha tudo ali na casa de Deus para
comia do bom, do melhor, quis conhecer o mundo e no final teve que voltar para casa do pai, né? Teve que voltar. O cair em si, né? Essa palavra, ela me traz um peso até hoje um peso de alegria, de paz. Hoje você tá bem? Hoje eu tô bem. Tá bem? Hoje eu tô bem, graças a Deus. Tá na igreja? O que você faz na igreja? Conta pra... Eu sei o que você faz, mas o povo fala não que sabe, as pessoas não sabem. Então, nesse período que eu voltei, passou logo o pastor veio nos chamar, o pastor Eliabe me chamou para conversar. Ele também não sabia, né? Como ninguém sabia do que tinha acontecido. Ele pensou até que eu estava indo, né, em alguma igreja. E aí eu falei para ele que não. Contei o que estava acontecendo. E eu passei um período sem poder tocar, sem poder participar, né, normalmente das atividades. Aí, quando venceu esse período, ele me liberou, eu voltei a tocar na igreja, que foi a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja, foi tocar. Então eu voltei a tocar, eu voltei, até preguei esses tempos atrás aí na igreja. Eu vi, eu tava lá, foi agora, né? Foi agora, né? Eu tava lá. Semana passada. Palavra boa. Eu não tô ainda como o irmão Gustavo, mas eu vou chegar lá. O irmão Gustavo tá aqui. Mas eu vou chegar lá. Mas você hoje faz o que você gosta, né? Você sempre tocou, né? Sim. Sempre tocou. Louva também, né? Louvo a Deus também. também. Eu tenho aí, tá gravando as músicas autorais, né? Se você pudesse dizer uma mensagem para um jovem ou uma mãe, um pai de família que esteja assistindo esse testemunho hoje, qual mensagem você transmitiria? Para um pai que tem um filho, um pai, uma mãe que tem um filho nessa situação, não desista. Não desista. Insista, persista. Busque conhecimento sobre o assunto. Porque o conhecimento ele vai te dar armas, né, mais fortes para que você consiga lutar, ajudar a pessoa a lutar. É claro que a pessoa, o dependente, o viciado, ele precisa ele mesmo querer. Não tem como você, como pai ou mãe, obrigar a pessoa a se tratar, né, a buscar o tratamento, a buscar uma melhora na sua vida. Ela tem que querer, esse é o primeiro passo, é a primeira ferramenta, inclusive do livro que eu escrevi através desse meu testemunho, através dessa minha vida. A primeira ferramenta é o querer, porque sem a pessoa querer não tem jeito, não tem como. Ela precisa querer. Porém, o papel da família, quando eu falo não desistir, é não desistir de apoiar, no caso da pessoa querer, né? Na hora que você perceber um momento que a pessoa quer uma ajuda, ajude. Provavelmente, como aconteceu comigo, pode acontecer dessa pessoa ela recair, mas mesmo que ela recaia, você pode e deve, se você quiser, claro, ajudar. O apoio é muito importante. O apoio também é importante frisar que esse apoio não é aquele apoio, como que eu posso dizer, um apoio cego. Por isso que você precisa
de buscar informação, de buscar conhecimento sobre o assunto, porque você precisa também falar a realidade. Você não pode maquiar, né? Nem fazer com que a pessoa ache que não tem problema o que ela está fazendo. Você não pode deixar de ser sincero, né? O apoio que eu falo é ser sincero, sim, é falar, sim. O confronto, você precisa trazer a pessoa para a realidade. Foi o que o meu filho fez. Ele me trouxe para a realidade, né? Através de uma simples conversa. E ele já tinha, não é que ele só falou aquela vez, ele já tinha falado, eu tinha recaído. E ele falava, a minha mãe falava, né? Os meus tios tentavam, mas não conseguiam. Então, o que eu posso dar de conselho para o pai e a mãe é buscar conhecimento e não desistir. Dar o apoio. Um apoio certo é com a informação. Com a informação você consegue apoiar de uma forma assertiva, né? Para um jovem, o que eu posso falar para um jovem é que o mundo em si, ele não é ruim. Essa é a realidade. Tem as suas coisas boas no mundo. Não há como negar isso. É uma utopia dizer o contrário disso. É uma fantasia. Mas o que eu posso falar para você é que mesmo tendo coisas boas que você pode viver, né? Baladas, festas, pessoas, lugares, você com certeza absoluta com o Senhor, na casa do Senhor, você vai encontrar muito mais do que isso. Porque você vai beber, você vai fumar, você vai usar droga, e aquilo ali vai te trazer um benefício, uma resposta rápida e momentânea. Mas quando você permanece na casa do Senhor e se aprofunda nele, eu acho que o segredo para o jovem é ele se aprofundar nas coisas do Senhor, né? Não viver um nível raso, não se questionar e buscar da parte do Senhor respostas. Se você buscar isso daí, você vai ver que da mesma forma que as drogas, a bebida, ela tem os seus benefícios, ela tem as suas partes boas, né? Você vai perceber que na casa do Senhor existem benefícios muito maiores, que perduram por muito mais tempo, que perduram por um tempo inestimável, que você vai viver bem em toda a sua vida. Eu tenho esse livro, né, Vida Plena. Mostra o seu livro aí, para as pessoas verem. Esse livro, ele trata sobre isso daí. É um livro para você que quer viver uma vida sem vícios, que está buscando uma alternativa. É um livro para isso, é um livro para um desenvolvimento pessoal, é um livro de autoajuda que pode te dar um caminho para que você venha viver uma vida plena. Então, o jovem, ele deve, que está na igreja, se aprofunde nas coisas do Senhor. Você está ouvindo esse testemunho e vive aí um nível raso na casa do Senhor. Nível raso é o que exatamente? Nível raso é quando você já não fala mais em línguas, quando você já não sente mais a presença do Senhor no culto, quando você achar estranho que uma pessoa esteja falando em línguas estranhas, você provavelmente está no nível raso.
Você precisa se aprofundar, você precisa se entregar, você precisa tirar as reservas. Eu acho que essa é a melhor definição, tire as reservas e se aprofunde em Deus. Porque o Senhor, com certeza, Ele vai te dar as respostas necessárias para você. Os benefícios que você vai alcançar são muito mais duradouros do que o mundo nos oferece. Muito bem, glória a Deus. E como que faz para as pessoas ter o seu livro, adquirir? Como que eles conseguem? Vai ter um link, não sei se a gente vai colocar na descrição. Coloco, a gente põe. Tem um link que você consegue adquirir ele em e-book, né? E-book. Aí, que vai ser deixado na descrição. Você pode também entrar em contato com a gente, né? Vai ficar, acho que o WhatsApp, alguma coisa assim. Tem Instagram? Instagram também consegue. Instagram também. Entendi. Quem quiser adquirir o livro dele, entra lá aqui na descrição do vídeo tem o Instagram dele. Aí vocês podem entrar, pedir para ele. Nós vamos deixar também o link do livro para vocês comprarem. O e-book, né? Isso. Também, tá? Tá na descrição do vídeo. Muito bem. Agora eu quero pedir para você fazer uma oração. Você pode fazer uma oração por as pessoas que estão assistindo? Vamos. Depois desse lindo testemunho, né? Forte que Deus fez na sua vida, te transformou, te levou para casa do Pai novamente. E hoje está pregando a palavra, louvando, tocando, escreveu um livro. Amém. E é lindo como Deus restaurou, né? Amém. A tua vida, a tua história. E eu creio que pode restaurar. Não existe nada impossível para Deus, né? É verdade. E você é uma prova disso, né? Amém. Que não existe nada impossível para o Senhor. E eu quero que você faça uma oração por essas pessoas que estão ouvindo. Amém. Pode fazer? Posso, sim. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer. Peço a Ti que abençoe aos Teus filhos. Sobre tudo aquilo que foi ouvido, sobre tudo aquilo que foi falado, que possa penetrar nos seus corações, que haja entendimento, que haja compreensão de tudo que foi falado. Abençoe o Senhor segundo a sua vontade, segundo o seu querer, que o Senhor possa alcançá-los de uma forma poderosa, como um dia o Senhor me alcançou, me levou a cair em si, a entender que eu precisava retornar. Que esse irmão, essa irmã que está ouvindo possa sentir, ó Deus, a Tua presença, possa sentir o Teu poder. Que essa pessoa possa ouvir a Sua voz, o Seu direcionamento. E ao ouvir, que possa colocar em prática, venha colocar em prática e se entregar, Deus, totalmente, sem reservas, ó Deus, e se aprofundar, ó Deus, no Teu conhecimento, na Tua palavra, na Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Dan, quero agradecer a Tua presença hoje aqui, por ter aceitado esse convite. Muito obrigado. Viu? Agradeço muito, mandar um abraço para tua família lá, para tua mãe, para toda a tua família. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu quero agradecer por você ter assistido. Comente, compartilhe, curta esse vídeo, esse testemunho. E eu espero que Deus tenha falado fortemente no seu coração. E eu já me despeço aqui. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, tua casa. E até o próximo testemunho. Assim Deus querendo, em nome de Jesus. Fique com Deus.